nosso 31º dia, e o tema da nossa conversa nessa manhã é essa daqui, é esse daqui. A pior mentira é aquela que se parece com a verdade. A pior mentira é aquela que se parece com a verdade. Hoje eu quero conversar com você, nós vamos falar sobre os falsos profetas ou as falsas profecias. E esse é um cuidado que nós temos que ter, né? Além de todas as preocupações que nós temos que ter com o mal, com as coisas que precisam ser reconstruídas, com as dificuldades que nós temos, com as inclinações que nós temos, além de todos os acertos e os consertos que nós temos que fazer, além do nosso esforço para ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ter cuidado também com as falsas doutrinas, com as falsas profecias, com as mensagens que parecem que são de Deus, mas que não são de Deus. Né? Parecem que vêm de Deus, que vêm do céu, mas não vêm. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós vamos ler, nós estamos no capítulo 6 de Neemias, e nós vamos ler a partir do verso de número 10, do verso 10 ao verso 14, e Neemias ele passa por este problema também. Né? Ele tem que vencer essa dificuldade. Nós temos visto que a construção em si, ela foi uma aventura, ela foi um desafio, né? Não foi fácil. O profeta Neemias, para ele se dispor a reconstruir os muros, ele teve que se empenhar muito, trabalhar muito. Então, a construção em si já não foi fácil, né? Mas nós vimos que Neemias teve outras dificuldades. Ele teve que enfrentar o inimigo, ele teve que enfrentar as investidas do inimigo contra a vida dele, contra a casa dele, contra, enfim, o projeto que Deus colocou no coração dele. Tá? Então, Neemias teve que enfrentar os inimigos também. Tá? Então, da mesma forma, eu e você, nós nos propomos a reconstruir a nossa vida, ou a reconstruir algo na nossa vida, e nós temos todo o trabalho de reconstrução, mas nós também temos todo o trabalho de luta contra os inimigos que aparecem, né? Aqueles que aparecem, alguns inimigos aparecem na nossa frente e dizem que são inimigos, outros a gente vai descobrindo aí no meio do caminho, mas nós temos que lutar, né? Nós vamos ter que lutar contra os inimigos. E existe um outro fator que é essa coisa que parece ser verdade, mas não é. E nós temos que tomar muito cuidado e estar muito atento. Então, depois que o inimigo, depois que Neemias estava trabalhando muito, depois que o inimigo tenta de todo jeito enganar e amedrontar e paralisar, né, intimidar Neemias, não consegue, aí ele dá a última cartada dele, que é se fazer de homem de Deus, se fazer de servo de Deus, para tentar enganar o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então vamos à leitura do texto para tentar enganar a gente, né? Tentar enganar a nossa vida. Eu falei Jesus Cristo porque eu estava pensando aqui, lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus está no deserto, Jesus passa 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo. E quando o inimigo aparece para ele, Jesus está lá com fome, né? Com fome, 40 dias no deserto. O inimigo aparece para ele lá e diz: você não é o filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Né? E Jesus, ele luta. E é interessante porque o inimigo, ele usa a palavra, ele diz: lá está escrito, na palavra de Deus está escrito. Né? Então, o inimigo, ele usa, ele vai dizer: está escrito que se você se jogar lá do pináculo do templo, Deus enviará os seus anjos e eles te sustentarão. Isso que ele está falando não é Jesus, é o inimigo que está falando para ele. Está usando a própria Bíblia, né, invertendo o sentido da Bíblia para tentar fazer desobedecer. Né? Então, são esses falsos mensageiros que vêm em nome de Deus, mas que, na verdade, estão querendo nos enganar. Tá? Então, por isso que eu citei Jesus, porque Jesus também passou por isso. O inimigo também apareceu em algum momento para Jesus com carinha de anjo, tá? Mas na verdade estava querendo enganar o Senhor. Vamos ler o texto? Neemias 6, a partir do verso 10. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de
Meetabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia, eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha... Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar o texto para vocês, gente. Hoje eu estou meio atrapalhado, né? Vocês perceberam. Vamos lá, vou colocar o texto para a gente ler novamente. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Todavia, eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado. Agindo assim, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me diante do povo. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate. Meu Deus, lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Ok, até aqui. Essa parte do texto é uma parte importante também. Eles estão quase concluindo a obra, estão no finalzinho da obra, já terminando o projeto. E nesse momento o inimigo ele usa uma outra estratégia. Ele se faz de homem de Deus, ele se utiliza da própria igreja, né, da própria fé, do ambiente de fé, para tentar impedir, para tentar enganar Neemias e para tentar, de alguma forma, estragar o projeto de Neemias. Se tem algo que nós precisamos tomar cuidado, é a respeito da palavra de Deus. Como que nós ouvimos a palavra de Deus? Quem que ministra ao nosso coração? Quem que fala a palavra de Deus ao nosso coração? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a pior mentira é aquela que se parece com a verdade. A mentira que mais engana é aquela que parece com a verdade. Quando você olha lá para Gênesis, quando você vê a serpente, ela enganando Adão e Eva, é muito interessante porque ela usa palavras muito parecidas com as palavras de Deus, muito próximas, né? Ela usa palavras muito próximas, ela é muito persuasiva, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Como eu citei lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus também ele passa pela tentação, o inimigo ele usa palavras muito próximas. Ele usa os próprios versículos bíblicos, modificando a interpretação deles para tentar nos enganar. Utiliza versos da Bíblia e textos da Bíblia num outro sentido, né, interpretando de uma outra maneira que não tem nada a ver com aquilo que é o objetivo da palavra de Deus, com a palavra mesmo de Deus que foi trazida a todos nós. Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu não sei quanto tempo você caminha com a igreja, eu não sei quanto tempo você tem ouvido, tem colocado o teu coração diante de Deus, mas nós temos que tomar muito cuidado ao longo da nossa vida com quem nós escutamos, quem que fala ao nosso coração, quem que ministra, quais são as pessoas que nós ouvimos falar em nome de Deus, tá? Isso é muito importante. Eu quero aqui, para trazer um exemplo bem claro para vocês, eu quero contar uma experiência que aconteceu faz muitos anos já, faz uns 10 anos, 15 anos, sei lá, faz bastante tempo. Mas um dia eu estava em casa, e aí alguém me liga, e eles estavam desesperados. A filha deles tinha tentado suicídio. A filha tinha acabado de tentar suicídio.
e ela estava internada no hospital, estava desacordada, e eles, desesperados, me ligaram para que eu fizesse alguma coisa, para que eu orasse, enfim. E aí eu combinei, ele ficou de passar em casa, para a gente poder ir para o hospital para poder fazer a oração. E eu fiquei esperando ele chegou, entrei, eles estavam desesperados e fomos para Londrina, para o hospital onde a menina estava. Nesse caminho, eu fui tentando entender o que estava acontecendo, e ele começou a dizer para mim, não, eu sabia que isso ia acontecer, porque tinha sido profetizado e tal. Eu falei, mas como profetizado? O que aconteceu? Ele falou, não, porque num dia dessa semana a gente foi num lugar, aí numa igrejinha, sei lá, num lugar pequeno aí, e era um salão e tinha bastante gente lá, e tinha um profeta, e esse profeta ele veio, e ele pregou, e daí ele me olhou, e estava eu, a minha esposa, a filha, estava lá, e aí ele falou para a gente que tinha alguma coisa terrível que ia acontecer nessa semana, e nós fomos lá para frente, ele orou, e ele disse que algo ia acontecer, daí ele colocou a mão na cabeça da nossa filha, e ele orou e disse que o inimigo ia tentar contra ela e tal, e ela ia se suicidar, e ia tentar o suicídio, não sei o quê, e tal. Aí ele foi falando, aí quando ele parou de falar um pouquinho, eu perguntei para ele, eu falei, quem que é essa pessoa aqui que colocou a mão sobre a cabeça da tua filha? E ele disse, eu não sei, é da igreja. Ela falou, que igreja? Ele falou, não sei que igreja que é, eu fui convidado. Eu falei, mas como assim? Você foi para um lugar, e aí você vai para um lugar e você permite que as pessoas coloquem a mão na tua cabeça, que elas orem, que elas profetizem sobre a vida de vocês, e que elas imponham a mão sobre a vida dos seus filhos, sem você saber que lugar que você está, ou que pessoas que são essas. Não, mas era pessoas de Deus, era em nome de Deus, era tudo. Aí eu fiquei pensando e eu falei para ele, olha, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes, em vez de tirar, ela colocou, né? Às vezes, em vez de tirar um espírito ruim, ou um pensamento ruim, ou um desejo ruim, em vez de chamar vocês lá na frente para tirar, chamou para colocar, né? Daí ele ficou me olhando assim, eu falei, olha, é isso que eu sinto de Deus, né? Eu falei, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente vai para algum lugar para pedir oração, para se colocar diante de Deus. Nós temos que saber quem que é essa pessoa. Nós temos que saber de onde que essa pessoa veio. Nós temos que saber com quem nós estamos, a quem nós estamos entregando a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, para receber uma oração, para alguém impor as mãos. Então, é algo muito sério. É algo muito sério. Né? Não dá para, porque é de igreja, porque veio para tal igreja, porque a pessoa fala que é de igreja e tal. Tomar muito cuidado, gente. Tome muito cuidado com esses profetas e com essas profetisas de plantão, essas pessoas que você não conhece, não sabe de onde veio, de onde vão. Vai em tal lugar, vai na casa tal, que a fulana hora, ela impõe as mãos, vai na casa tal e tal, sabe? Parece um pouco aquela coisa dessas religiões, né? Que tem esse tipo de pessoas que vai lá, que fala como é que vai ser o futuro, que faz alguma coisa para acontecer alguma coisa na sua vida. Então, nós temos que tomar muito cuidado aonde nós estamos recebendo oração, de quem nós estamos ouvindo a palavra, quem que está ministrando, porque não é o fato de uma pessoa ter uma Bíblia na mão e abrir a Bíblia e começar a ler texto bíblico e falar, que ela está falando aquilo que realmente vai edificar, vai abençoar a nossa vida. Nós temos que tomar muito cuidado. Aqui mesmo, se eu perguntar no grupo aqui, nós vamos ver que pessoas já passaram por isso. De alguém chegar e fazer uma profecia, e falar uma profecia, e apontar para você, e fala isso, e fala aquilo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o tipo de palavra que nós recebemos, com a qualidade da palavra que nós recebemos. Tá? Temos que tomar muito cuidado, porque a pior mentira é aquela que se parece com a verdade. Os piores mentirosos dentro dessa lógica que nós estamos conversando nessa manhã, são aqueles que têm a Bíblia, são aqueles que se dizem missionários, missionárias, profetiza, profeta, são as pessoas que acabam atrapalhando tudo a nossa vida. Então veja só o que aconteceu no texto de Neemias. Eram profetas, eram pessoas da casa de Deus, que foram contratadas pelos inimigos, né, para que fizesse o mal para Neemias, para que tentasse enganar Neemias, iludir ele. Certo? Então nós temos que ter muita sabedoria, muito discernimento,
Não podemos sair por aí nos entregando a fábulas, nos entregando a adivinhos religiosos. Tem gente que... quantas pessoas aparecem, às vezes, nas celebrações, chega lá e fala, pastor, o que, que Deus está falando? O que, que vai acontecer? O que, que Deus falou? Né? A pessoa acabou de ouvir a palavra de Deus e está querendo saber o que, que Deus vai falar. Deus falou através da palavra. Tem pessoas que querem saber, né? Querem os adivinhos evangélicos, os adivinhos cristãos, os adivinhos, né, que se dizem em nome de Deus, colocar a mão na tua cabeça e dizer o que vai acontecer. Né? Você acredita, Maurício, você acredita em visão, você acredita em profecia? Acredito, mas não acredito que isso acontece toda hora, não acredito que isso acontece em todo lugar, não acredito que tem pessoas que são detentoras disso, dizendo, olha, vem aqui que eu vou revelar a tua vida, eu vou revelar o que vai acontecer. Isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. A revelação está aqui, ó. A revelação está aqui, ó. Entendeu? A pessoa que tem preguiça de olhar a palavra, de acordar cedo para ouvir a palavra de Deus, para experimentar a palavra de Deus, e que vai se permitindo enganar, vai se permitindo iludir por aí, acaba estragando a sua vida, certo? A palavra de Deus está aqui, ó. A profecia está aqui, ó. Você não precisa ficar ouvindo da boca da Mariazinha, do Pedrinho, você não precisa ficar ouvindo da boca deles, ele vai revelar sobre a tua vida. A revelação está aqui, ó. Se você quiser conhecer o que Deus quer sobre a tua vida, o que Deus tem para a tua vida, está aqui, ó. Você vai dobrar o teu joelho, vai orar, vai pedir que o Espírito Santo de Deus te oriente e te abençoe, e aí você vai caminhar. Tá? A palavra de hoje é uma palavra muito importante na nossa vida, porque muita gente está sendo enganada pelos falsos profetas, pessoas que se levantam em nome de Deus, seja aqui pelos meios digitais, sejam pessoas aí, os endereços que tem, né? Vai em tal lugar que tem uma irmã que revela, vai em tal lugar que tem uma irmã que vai profetizar, vai em tal lugar que tem uma irmã que tira o teu negócio, que tem um irmão que ora por você e que essa coisa ruim, sabe? Temos que tomar muito cuidado com essas coisas, gente. Tomar muito cuidado com isso, tá? Então, como que nós devemos proceder? Como que nós devemos proceder na nossa vida? Nós temos que ter uma comunidade cristã, onde a gente participa, tá? Uma comunidade onde a gente é alimentado com a palavra de Deus. Nessa comunidade, nós temos os nossos líderes, pessoas que estão à nossa frente, pessoas que estão ali para nos orientar. Eu tomei essa posição na minha vida. Eu não recebo, isso desde cedo, desde adolescente. Eu não recebo nenhuma palavra de fora que fale sobre a minha vida, nenhuma profecia que fale para mim, que não passe pela minha liderança espiritual, por aqueles que cuidam da minha vida espiritualmente, certo? Se não passar pelo filtro da minha liderança espiritual, da comunidade que eu participo, por que que Deus, se eu tenho uma comunidade cristã, se eu tenho uma liderança, se eu tenho homens de Deus, mulheres de Deus que estão à frente, que cuidam da minha vida espiritual, por que que eu tenho que ouvir uma pessoa lá do outro lado da cidade? Pode acontecer de Deus usar uma outra pessoa? Claro que pode, mas tome muito cuidado, porque grande parte das vezes você acaba sendo enganado, acaba sendo iludido pelas pessoas que se dizem, né, homens e mulheres de Deus, mas que na verdade estão falando ou de si mesmo, ou estão falando até muitas vezes através do inimigo, tá? E tentando tirar a tua paz e atrapalhar a tua vida e o teu caminho, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler um texto bíblico aqui, lá do Evangelho, que vai nos ajudar muito nesse sentido. Mateus capítulo 7, a partir do verso 15. Cuidado com os falsos profetas. É Jesus que está falando aqui, no Sermão do Monte, Jesus que está falando. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vocês vestidos em pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então, cuidado com os falsos profetas, porque eles aparecem vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas toda árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos frutos, vocês os conhecerão. Tá? Então, eu quero passar para vocês, a gente conversar nessa manhã,
Quais são os sinais, né? Alguns sinais, como que a gente pode perceber se alguém que está falando em nome de Deus para nós é uma pessoa de Deus ou não é? É uma palavra que vem de Deus ou não? Vamos lá. Primeiro, os frutos e não a retórica são sinais de que uma pessoa é um profeta de Deus. Não é pela qualidade de comunicação, pela força que a pessoa comunica, né, pela autoridade que ela tenta se impor usando a palavra de Deus, ou querendo falar, né, falar grosso, falar que nem Deus e tal. Não é a retórica da pessoa, não é o conteúdo ali que ela fala, a quantidade de textos bíblicos que ela decorou, ou as palavras difíceis que ela usa, as palavras impressionantes que uma pessoa usa, que vão dizer se esta pessoa ela é uma pessoa de Deus mesmo ou não. Mas são os seus frutos, a sua vida. Olha para a vida dessa pessoa. É por isso que eu disse que é muito complicado você ouvir uma palavra e receber na tua vida a palavra, uma profecia de alguém que você não conhece, de alguém que você não sabe de onde veio, de alguém que apareceu. Ah, tem um fulano na igreja tal, ele está profetizando. Aí você vai lá, aí o cara chama você na frente, coloca a mão na tua cabeça e ora por você e profetiza sobre a tua vida, e faz isso, faz aquilo, e fala uma coisa, fala outra para você. É muito complicado você ouvir essas pessoas que você não sabe de onde veio, você não sabe qual que é, você não sabe que fruto que a pessoa tem dado. Né? Alguém perguntou para mim, né, pastor, como que eu conheço a vida de uma pessoa, o caráter de uma pessoa, se é uma pessoa boa ou não? Eu falei, só tem um jeito, convivência. 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 Certo? Uma pessoa que eu não sei de onde veio, não sei quem que é, não sei que tipo de vida que eu deixar ela entrar na minha vida, ela entrar na minha casa, deixar ela ministrar a minha família, a minha casa, sem que eu não conheça, isso é muito complicado. Antes de eu receber a tua palavra, eu vou ter que conhecer a tua vida, eu vou ter que saber quem é você, certo? Porque é pelo fruto que você conhece a árvore. Tem árvore que você olha, você fica impressionado, mas você só vai saber que árvore que é quando você experimentar os seus frutos, quando você encontrar os seus frutos. Então, o que fala se uma pessoa é uma pessoa de Deus ou não? A vida dela. É a vida dela que fala. Não é a qualidade de retórica, não é a capacidade que ela tem de comunicação, não é a quantidade de textos bíblicos que ela decorou, né? O modo impressionante dela falar. O que mostra se uma pessoa é de Deus ou não é a sua vida. É a sua vida. A maneira que a pessoa vive. A história que a pessoa tem. Né? Eu, quando converso com uma pessoa, por exemplo, para conhecer a pessoa, uma das coisas que eu sempre presto atenção quanto tempo você está aqui? Se a pessoa ela fica migrando de um lado para outro o tempo todo, ela pode ter alguma dificuldade. Né? Os amigos, por exemplo, quantos amigos você tem? Você tem amigos de bastante tempo? Você tem amigos de 20, 30 anos, 40 anos? Né? Você tem amigos há bastante tempo? Né? Então, como que você vive? Né? Quais são os frutos que você tem? Qual é a vida que você tem? Porque a pessoa chegar e falar para você, porque eu já levei 200 mil pessoas para Jesus, porque eu já converti 70 mil pessoas, porque eu já ressuscitei gente que estava morto, porque eu já curei gente que estava cego, porque eu já fiz andar pessoas que eram paralíticas e tal. Tudo bem. E a tua família, como é que está? E os teus filhos? E o teu casamento, como que é? E você dentro da sua casa, como que é com a tua esposa e com os teus filhos, com o teu marido e com os teus filhos? Na tua vida profissional, como que você é? Você está entendendo, gente? O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer aqui em Mateus capítulo 7, que naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome eu não fiz isso, não fiz aquilo. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Está lá em Mateus capítulo 25. Certo? Porque tem muita gente que aparece em nome de Deus e que fala, mas você só vai conhecer uma pessoa pela vida. É perfeito? Não, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Fala assim, fulano tem que ser perfeito. Não, ninguém é perfeito. Todo mundo tem falhas. Todo mundo tem erros. Você tem erros, eu tenho erros. Você que caminha muito tempo com Deus e luta para servir a Deus, tem falhas e tem erros. Todos nós temos falhas. Todos nós temos erros. Mas todos nós temos uma história. Temos uma caminhada com Deus. E é esta história, esta caminhada que nos dá autoridade para a gente poder compartilhar o amor de Deus com as pessoas. Tá? Então, tome muito cuidado. Quando alguém aparecer, porque eu tenho uma profecia, porque eu tenho uma palavra, escuta, quem que é você?
Você é casado há quanto tempo? Como que é o teu casamento? Como que é a tua vida em casa? Como que é a tua vida com os teus filhos? Como que é a tua vida com os teus pais? Como que é a tua vida na tua comunidade cristã? Com as pessoas que estão mais próximas de você? Isso tudo é importante, gente. Isso fala muito mais do que as palavras. A vida da pessoa fala muito mais do que as palavras. Uma outra coisa, você conhece um profeta de verdade mais pela maneira com que ele lida com a vida natural do que com a sua performance sobrenatural. Porque a pessoa diz, não, porque o fogo, porque o anjo, porque eu vejo isso, porque eu vejo anjo, porque eu vejo demônio, porque eu vejo a fumaça, porque eu oro e as coisas acontecem, e faço as coisas sumir, faço as coisas aparecer, e tal, e eu vejo o teu futuro, e eu vejo o teu passado, tudo sobrenatural. E a questão é, como que você lida com as coisas naturais? Como que você lida com a tua vida natural? Com o dia a dia, certo? Com o trato com as pessoas, com a realidade da vida. Isso é muito importante, gente. É muito importante. Tem muita gente sendo enganada por falsos profetas, por pessoas que aparecem vestidos em pele de ovelhas, mas que são lobos vorazes, que vêm para tirar o seu dinheiro, que vêm para enganar você, que vêm para atrapalhar a sua vida, que vêm para destruir a tua família e a tua vida e a tua casa. Pessoas que aparecem. Eu lembro de uma pessoa que apareceu uma vez para conversar comigo, faz muitos anos isso, e ela apareceu para conversar comigo, e ela queria que eu orasse, porque havia uma palavra de profecia de que ela ia casar com fulano de tal. E aí nós começamos a conversar, e eu perguntei para ela, e perguntando, tentando entender um pouquinho a história, e aí ela disse para mim, era o final de uma celebração, as pessoas andando para lá e para cá, e aí ela sentada ali ao meu lado, ela falou assim, pastor, não, porque fulano, Deus falou que ele vai ficar comigo. E aí nós conversando, dali a pouquinho, ela citou o nome, a esposa. Eu falei, mas esposa, como assim esposa? Não, é que ele é casado. E ela trabalhava no mesmo ambiente desse camarada, e ela tinha se apaixonado por ele, e ela tinha recebido uma palavra de uma profeta de que ela iria ficar com esse camarada. Eu falei, mas como assim? Como assim? Não tem sentido. Isso não tem sentido. Eu falei, isso não tem sentido em lugar nenhum. Eu falei, vai para tua casa, ore, para que Deus arrume para você um bom moço. Um moço que seja solteiro, que esteja solteiro, e que possa ser um instrumento de Deus na tua vida. Deus jamais, jamais vai fazer esse tipo de coisa que você está falando. Mas foi uma profeta que falou, foi uma mulher de Deus. Eu falei, profeta ela pode até ser, mas mulher de Deus, aí eu não sei. Pelo menos o que ela falou não tem nada a ver com Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado, gente. Tome muito cuidado com aquilo que é falado para você. Tome muito cuidado com as palavras que são ditas, porque a pior mentira é aquela que se parece com a verdade. Às vezes, deixa eu falar uma coisa para você que é muito séria e é muito verdadeira. Às vezes a gente fica ouvindo as pessoas falar bobagem por aí, ficar correndo atrás de profecia, porque a gente tem preguiça de ler a palavra de Deus e de estudar a palavra de Deus. Olha, tudo que você precisa ouvir de Deus está aqui. Você não precisa ficar... Tem gente que é devorador de profecia, né? Se fica sabendo alguém que fala, alguém que profetiza, alguém que vê o futuro, alguém que... Sabe? Esse tipo de coisa, gente, de adivinhação, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Às vezes parece que é, mas não é. Não é de Deus. Ah, pastor, o senhor não acredita que Deus pode fazer uma revelação? Acredito. Acredito. Na comunidade nossa tem pessoas que Deus já revelou, tem pessoas que já tiveram sonhos, certo? Eu acredito. Mas eu conheço a vida dessas pessoas. Eu sei quem elas são. Eu sei que são pessoas de oração. Eu sei que são pessoas que passam horas de joelho dobrado buscando a presença de Deus. Eu sei que são pessoas que têm temor a Deus e que têm medo de falar as coisas porque têm temor a Deus, porque sabe o peso das palavras que têm. Quantas pessoas não tiveram a sua vida estragada por conta de uma palavra maldita que receberam em nome de Deus? Então, quando alguém for falar alguma coisa para você, alguém disser, eu tenho uma palavra de Deus para você, primeiro, quem que é essa pessoa? Da onde que ela veio?
certo? Não vai acreditando em todo profeta que aparece na tua cidade e começa a falar em nome de Deus e começa a dizer que é Deus que está falando e vai impor a mão sobre a vida dos seus filhos, sobre a mão da tua família. Eu tomei a posição de uma coisa: eu não deixo ninguém colocar a mão sobre a cabeça dos meus filhos. Ninguém que eu não conheça. Ninguém que eu não tenha certeza de que é um homem de Deus, de que é uma mulher de Deus. Não coloca a mão sobre a vida da minha família, nem da minha esposa, nem dos meus filhos. Eu não permito que coloque a mão sobre a cabeça da minha esposa e dos meus filhos, quem eu não conheço. Certo? Por quê? Porque eu não sei quem que é, eu não sei de onde é que veio. Ah, mas o cara estava com a Bíblia na mão. Não, não interessa, o cara pregou, não interessa. Ah, mas o cara, ele falou lá em nome de Deus, ele falou texto bíblico. O diabo também falou texto bíblico para Jesus lá na tentação. A serpente também falou parecido com Deus lá no Gênesis. Então, a pior mentira é essa que parece com a verdade. São esses falsos profetas que aparecem para enganar, que aparecem para iludir, que aparecem para tomar o que você tem, certo? Então, quando aparecer um profeta, olha que tipo de vida que ele tem. O que valida uma pessoa como um profeta, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, são os frutos. O texto bíblico que nós lemos fala isso. São os frutos, a vida, o dia a dia, certo? O dia a dia não é a performance sobrenatural. Não é a retórica. Ah, o fulano fala e ele fala, assim, sabe? Ele tem um jeito de falar. Ou senão, né? Ah, a pessoa faz mágica, a pessoa faz milagre, faz sumir, faz aparecer as coisas. A pessoa faz mágica. Isso não quer dizer nada. O que diz se uma pessoa é homem de Deus e mulher de Deus é o seu caráter. É o seu dia a dia, a sua vida. Somos perfeitos? Eu já disse para você, claro que não. Temos dificuldade? Claro que temos. Mas é a convivência que você vai descobrir se uma pessoa é de Deus ou não é, se ela está se empenhando, se ela é uma pessoa que vale a pena você ouvir e receber a palavra que ela traz ou não. É a vida dela que vai dizer isso para você. Por isso que você tem que ter uma comunidade cristã, onde você caminha com os irmãos, onde vocês se ajudam, onde vocês respeitam um ao outro, caminham um com o outro, estendem as mãos uns para os outros, se fortalecem, vocês caminham junto, vocês se conhecem. Para a gente não ser enganado por aí, certo? A maneira de falar no dia a dia revela muito mais quem é um verdadeiro profeta do que os oráculos ou as línguas estranhas. Não é a pessoa chegar ali e começar a falar um monte de língua estranha e lá, e isso, aquilo e tal, e também os oráculos, porque Deus está falando nesse lugar. Não é isso que vai revelar se uma pessoa é profeta ou não, mas o seu dia a dia. As palavras que saem da sua boca no dia a dia, a maneira que ela lida com as pessoas, o respeito que ela tem pelas pessoas, o cuidado que ela tem com as pessoas no seu dia a dia. Certo? É o nosso dia a dia que mostra quem nós somos. E não quando a gente está num palco, a performance que a gente tem no altar, no palco, ou quando a gente está em algum lugar se apresentando ali. Certo? O que diz de uma pessoa é a sua vida, é a sua história. Então tome muito cuidado para você não ser enganado outra vez. Tem muita gente que já foi enganada aqui. Certo? Eu já recebi de pessoas chegar e falar, olha, tem uma palavra de Deus para você. Escuta, mas quem é que está falando? Não, porque tem uma palavra de Deus. Mas quem é você? Para vir aqui falar para mim em nome de Deus. Eu não te conheço. Entendeu? Quando é de Deus, Deus, ele nos revela. A gente tem a sensibilidade, a gente percebe que é de Deus. Mas não devemos sair por aí em busca disso, querer o tempo todo ficar correndo atrás dessas coisas. Se você quer receber a palavra de Deus na tua vida, a palavra de Deus está aqui, ó. A gente não pode ter preguiça, não. A gente tem que ler a palavra. Você está precisando de uma palavra para você hoje? Você não precisa pegar o teu carro, ir lá na casa da irmã profetiza, ir lá na casa da irmã que adivinha, ir lá na casa da irmã que... Para com isso. Como se a pessoa tivesse uma bola de cristal ali. Ela pega a Bíblia e faz que nem assim. A bola de cristal, vou ver o que Deus tem para você e tal. E fala. Você não precisa ir lá. O mesmo Espírito Santo de Deus que está no homem de Deus, na mulher de Deus, que está ministrando lá na frente da comunidade que você participa, é o mesmo Espírito que está em você. O Espírito Santo de Deus, ele habita nos filhos de Deus. Ele nos orienta. E nós não devemos ficar atrás dessas coisas, senão a gente vai acabar sendo enganado. Não fique atrás dessas coisas, não fique atrás dessas profetadas, não fique atrás dessas profecias que vão te levar para um descaminhos, que vão atrapalhar a obra de Deus na sua vida, o cuidado de Deus na sua vida. Tome muito cuidado com as pessoas que falam em nome de Deus,
Tome muito cuidado. Não saia por aí acreditando em tudo que você ouve. Não saia por aí recebendo toda a palavra que você ouve. Tome muito cuidado para você não ser enganado ao longo da sua vida. A palavra de Deus está aqui, gente. A palavra de Deus está aqui, ó. Você não precisa de nenhuma palavra extra. A Bíblia diz que tudo que precisava ser revelado está aqui na palavra. Se tudo que precisava ser revelado está aqui na palavra, a gente está correndo atrás do quê? A gente está indo atrás do quê? Sabe, às vezes a preguiça, sabe, a falta de vontade de estudar a palavra, de conhecer a palavra de Deus é que nos leva a esses enganos, a esses engodos. A gente se torna presa fácil do inimigo quando a gente não conhece a palavra. Quando a gente conhece a palavra, a gente se defende. Quantas pessoas já falaram coisas para mim que eu digo, isso aí não tem nada a ver com Deus, porque isso não está na palavra. Isso não está na palavra. Então, se alguém chega para falar em nome de Deus para você e não está na palavra, você reconhece, porque você tem conhecimento da palavra de Deus. Você estuda a palavra de Deus, você conhece a palavra de Deus. Deus, ele revela a palavra dele para todos os seus filhos. Deus revela a palavra dele para você também. Deus quer ministrar o teu coração e a tua vida. Deus quer cuidar de você através da palavra. Mas tome muito cuidado. Tome muito cuidado com os estranhos, com as pessoas que chegam para você em nome de Deus para querer te disciplinar, para querer falar, para querer impor sobre você uma palavra que, às vezes, ela é uma palavra que não é de Deus, que não vem de Deus, apenas parece que é. Tá? Como que a gente vai saber isso? Sempre que alguém vir falar para você uma palavra de Deus, antes de você receber essa palavra, olhe bem para essa pessoa e perceba que família que ela tem. Como que é o casamento dela? Como que estão os filhos dela? Como que é a vida profissional dela? Quantos amigos ela tem? Qual o testemunho que ela dá? Quais são os frutos que ela tem? Certo? Mas não é testemunho e fruto de coisas sobrenaturais, de coisas mágicas, não. Das coisas naturais mesmo. Da vida, do dia a dia. Como que é essa pessoa? Entendeu? Nós temos que avaliar todas essas coisas, gente, senão a gente é enganado. Ainda mais nos dias que a gente está vivendo, agora com a internet, que você pega o teu celular e que você fica olhando no teu celular aqui, tem um monte de gente falando, um monte de profecia, um monte de coisa. Sabe essas mensagenzinhas de WhatsApp? Lembra dessas mensagenzinhas que vem? Uma irmã chorando, falando, ai, meu irmão, porque essa noite, essa madrugada, eu estava orando e no meio da madrugada apareceu um anjo e falou comigo a noite inteira e vai acontecer isso. Meu irmão, eu quando eu recebo essas coisas já apago. Porque eu não sei nem quem que é. Não sei quem que é. O que vai me dizer se é uma pessoa de Deus ou não é a vida dela. E não o que está falando. Por mais impressionante que seja o que uma pessoa está falando, para mim, o que vale é a vida que essa pessoa tem. Pode ter alguém aqui que pense diferente? Pode ter. Respeito completamente. Respeito completamente. Mas primeiro que para mim, tudo que precisava ser revelado está aqui. Tudo que precisava ser revelado está aqui. Essas pessoas que ficam querendo saber o futuro é porque não confiam em Deus. Porque Deus não disse para Abraão o que ia acontecer à frente. Deus disse para Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus ia mostrando para Abraão cada passo. Deus não foi revelando para Abraão tudo o que ia acontecer. Deus ia mostrando passo a passo. Por quê? Porque Abraão confiava em Deus. Quem confia em Deus não precisa saber tudo o que vai acontecer essa semana. Eu confio em Deus, que Deus está me encaminhando. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer hoje. Eu preciso saber qual é o caminho que eu tenho que escolher hoje para a minha vida. E eu confio que o amanhã, o depois da manhã, o depois da manhã, Deus está preparando para mim. Eu não preciso correr atrás de adivinhos cristãos. Eu tenho um Deus que ministra a minha vida e eu tenho uma palavra que me foi revelada. A palavra de Deus. E é essa palavra que eu quero viver na minha vida. Tá? Então tome muito cuidado com os falsos profetas, porque eles acabam destruindo o projeto que você tem de reconstrução da tua vida. Deus vai te abençoar, vai te iluminar, Deus vai te conduzir por caminhos certos. Tá? Não fique correndo atrás de coisas estranhas, porque você acaba se dando mal. Fique firme no caminho que Deus te escolheu.
Tá? Fique firme no caminho que Deus te escolheu. O que sustenta uma pessoa, para terminar, eu vou falar para você algo importante. O que sustenta uma pessoa é o feijão com arroz. É o feijão com arroz. É o dia a dia, o alimento diário, é o que sustenta uma pessoa para a vida inteira. Então, se alimente todo dia da palavra de Deus, do conhecimento de Deus. E fique firme na palavra do Senhor. Não se permita encantar, encantamentos, com pessoas que vêm para te iludir, para te enganar, para deturpar a palavra de Deus na tua vida. Fique firme na palavra que o Senhor tem para o teu coração e para a tua vida. Tá bom? Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Que Deus esteja cuidando, iluminando todo o teu caminho. Eu sei que Deus vai te dar uma luz, eu sei que Deus vai te abençoar, eu sei que Deus vai guiar os teus passos, eu sei que Deus vai abençoar e vai dar direção. E Deus vai dar todo dia a palavra que você precisa. Se você precisa de uma palavra, recorra à Bíblia. Vai para a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai estudar a Bíblia. Vai para a tua comunidade, ou a comunidade cristã que tem te alimentado, que você escolheu para ser a tua comunidade, onde você convive com as pessoas. Nós somos um grupo aqui, a maioria das pessoas que estão aqui já estão há tempo junto. Nós estamos caminhando junto. Nós estamos conhecendo um ao outro, nós estamos sabendo quem são cada um. Nós temos o privilégio de poder estar juntos aqui, olhando para a palavra de Deus e refletindo a palavra de Deus e nos ajudando. Deus vai continuar essa obra na nossa vida, eu creio, em nome de Jesus. Eu oro a Deus para que seja um instrumento de Deus na tua vida e que, se Deus quiser me usar, que seja para colocar as pessoas no caminho dele e não para afastar as pessoas do Senhor. Eu tenho orado a Deus e tenho pedido que Deus me ajude. As pessoas que me conhecem sabem quem eu sou e conhecem o meu coração, sabem que o meu desejo é de que você seja abençoado no teu caminho. Tá bom? Deus abençoe a tua vida, Deus ilumine você em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por esta manhã, pela tua palavra, pelo teu cuidado. Obrigado pela tua presença. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame o teu Espírito e o teu poder sobre nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, a caminharmos na tua presença. Nos dá, Senhor Deus, a sensibilidade para descobrir para o Senhor Deus aquilo que é do Senhor e aquilo que não é. Nos dá, Senhor Deus, a sabedoria também, Pai, para termos, Senhor Deus, a capacidade cada vez melhor e maior de escolhermos, Pai, o melhor caminho, Pai. Deus, nos afaste de falsos profetas, de pessoas que se levantam, Senhor Deus, e vêm para nos enganar, Pai. E vêm, Senhor Deus, para iludir, para arrancar, Senhor Deus, de nós a nossa fé. Nos ajude, Senhor Deus, em nosso caminho. Nos ajude, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nos nossos passos, Pai, para que os nossos passos sejam firmes e estejam todos, Senhor Deus, firmados na Tua palavra. Eu sei, Deus, do peso que é anunciar a Tua palavra, Pai. A responsabilidade, Deus. Eu sei, Deus, que um dia eu terei que prestar contas de cada palavra que eu ministrei. Eu sei, Pai. Eu sei que um dia o Senhor vai cobrar de mim cada palavra que eu ministrei. E eu não posso, Senhor Deus, desviar os teus filhos do teu caminho, Pai. Eu peço que o Senhor conceda sabedoria à minha vida e à vida de cada um que está aqui, para que cada um também seja instrumento do Senhor, aonde está. Cada um seja a luz do Senhor. Cada um seja ministro do Senhor, aonde está. E que Deus, muito mais do que através das nossas palavras, que através da nossa vida, nós estejamos testemunhando e profetizando a tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado, que se revela a nós nesta manhã, nesta parte tão importante, Deus, do nosso caminho, nesse cuidado tão importante que nós devemos ter com a nossa vida. Abençoe cada um aqui, ilumina e conduz na tua graça, no teu amor e no teu poder. Dá-nos um dia abençoado, Pai. Abençoe todas as orações que foram aqui pedidas, solicitadas. Colocamos tudo diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Vamos receber a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você, aqui, com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.